Carol Serra, temos visita hoje, não é isso? Sim, temos sim. Eu já falei aqui, né, que a gente tá nessa semana especial do Dia das Mães. E hoje a gente tá recebendo a Michele Rodrigues. Ela é formada em administração e pós-graduada em negócios. Na pandemia, ela descobriu a sua paixão por pães e fez disso um negócio. Tudo bom, Michele? Tudo bem, obrigada, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui partilhando um pouquinho da minha história com vocês. Agora você vai ter que responder. Eu sei que a sua área é de alimentos, a gente ainda tá fazendo um suspense aqui, né? Mas você vai ter que responder o nosso tema do dia. E aí, qual é aquele alimento, aquela comidinha que todo mundo gosta, mas que você torce o nariz? Que eu não gosto, mocotó. Mocotó? Seria o bucho também, né? Olha aí, viu? Não gosto. Realmente. Esse nem pra experimentar, vai. Não precisa nem experimentar pra saber que não gosta. Não gosto nem do cheiro. É que tem coisa que o cheiro você já sente o gosto, né? Dependendo do que for. Você sente o cheiro do negócio e fala assim, e o gosto talvez seja meio assim. Então tem isso também, né? A gente tem cheiro do quê? Não sei, nunca senti. É muito forte. Não é agradável. Não é aquele... Porque às vezes você vê o cheiro, você fala assim, nossa, que curiosidade, né? Não despertou nada, assim. Diferente de um pãozinho, né, Michele? Principalmente do pão da Mia. O pão tem aquele cheiro agradável, já que você sente o cheirinho do pão, parece que... Verdade. Igual o desenho do pica-pau, que o cheirinho vem assim, ó, pega pelo bico e puxa o pica-pau pra comida. É bem isso. É bom demais. É o pão da Mia, é isso? Pão da Mia. Pão da Mia. Vamos falar de pão então hoje aqui, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre mães também no empreendedorismo, porque eu vi uma frase hoje que eu até tava pensando sobre isso, né? Era sobre escrever. Que tava falando assim, o maior bloqueio criativo o maior problema do escritor é o bloqueio criativo. O maior problema da escritora é as tarefas de casa. Porque eu imagino que deva ser um empecilho muito grande. Por quê? Porque a gente tem um machismo muito grande na sociedade que puxa pra isso, né? Quando o homem vai buscar o sonho dele, e eu acredito que empreender deve ser o sonho de muita gente, ele tem uma liberdade maior para buscar o sonho dele. E quando é a mulher, tem esse empecilho. Mas a mulher vai abrir uma empresa, vai fazer não sei o quê, mas e os filhos? Vai largar a casa? E tem a dupla jornada, né? O cara, ele consegue ter uma rede de apoio e a mulher, ela precisa dar conta de todas as coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E, na verdade, as pessoas às vezes nem acreditam que vai dar certo. Começa por aí também, né? A gente vai bater um papo melhor sobre esses assuntos, sobre delícia de pão, chega a manteiga derrete. A gente vai falar sobre várias coisas aqui, Vinícius. É isso aí. Você vai participando 3108-9090, vai mandando aí o seu alô, o seu recado. Hora Mais, Rádio Pop. Estamos de volta aqui no Hora Mais. E essa semana é muito especial de Dia das Mães, né? Próximo domingo aí, Dia das Mães tá chegando. E estamos recebendo convidadas aqui no nosso programa durante a semana para falar sobre diversos assuntos relacionados a rotina da mulher e também sobre maternidade. Hoje estamos recebendo aqui a Michele Rodrigues, que é nossa empreendedora, ela que tem o Pão da Mi, é isso? A gente até ganhou pão, inclusive, Carol Serra. Não, eu tô louca pra que esse programa possa dar uma pausinha ali pra eu dar uma beliscada. Não, daqui a pouco tem intervalo, você corre lá pra comer um pãozinho? Sim. Eu já conheço, eu já sei que é bom, então... Você já é cliente, é isso? Querido, você tá achando o quê? Como assim? Claro, você tá chique demais, Carol. O negócio é o seguinte, Michele, vamos começar falando então sobre empreendedorismo, porque, pelo que eu entendi, você descobriu aí essa questão do fabricação de pães no comecinho da pandemia. Como é que foi isso? Conta pra gente, por favor. Na verdade, o pão, ele só surgiu eu sempre brinco que é pelo simples fato de falar assim, nossa, eu vou ficar sem pão, porque veio a pandemia e a gente não podia mais sair. E aí a gente falou assim, nossa, e agora? Como que a gente vai comer, né? O pão não pode ir na padaria, não pode ir no supermercado. Falei, gente, vamos aprender a fazer. Eu falei, mas a gente compra uma máquina de fazer pão, resolve o nosso problema. Você põe tudo lá dentro, aperta o botão, vai sair pão. E sai, realmente sai. E aí eu fiz isso. Falei, mas eu não vou fazer um investimento grande. Eu vou comprar uma máquina usada. Aí entrei naqueles aplicativos e achei uma máquina lá em Guará. E aí eu falei assim, bom, vamos testar, né? E deu, nossa, saiu aquele pão quadradinho, todo certinho, e a gente comeu e tal. Eu falei, bom, a gente já solucionou esse problema da pandemia, né? A gente vai tendo trigo aqui em casa. Pão não vai faltar, Pão né? não vai faltar. Aí, só que é o que eu sempre comento, é muito engraçado. A internet, ela ouve. Cada vez que você fala, ela nos ouve e ela começa a soltar para você nas suas redes assuntos. Começa a aparecer propaganda, com aquilo que você... Daí começou a aparecer receita, começou a aparecer... E aí veio o start do
fermentação natural. Eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. E realmente eu nunca tinha ouvido falar, até porque eu sempre fui muito avessa à cozinha. Para qualquer tipo de coisa, assim, para cozinhar, eu sempre fui muito avessa. E aí eu peguei e falei assim, mas eu quero saber o que é isso, né? O que se trata a fermentação natural? Como é que eu faço um pão disso? É fácil? Eu vou ali já, Você é bem curiosa também, né? Porque eu já vi aqui que você fez um monte de coisa, é formada também em pós-graduada em negócios, então você acaba tem estando aqui no sangue, tá? Aí eu peguei e falei, vamos estudar um pouquinho sobre isso, mas para estudar a gente precisa comprar alguma coisa, né? Daí eu fui lá e encontrei um curso e eu não queria fazer um investimento tão alto, que é o que eu sempre falo para todo mundo também, a gente precisa aprender, mas a gente precisa buscar, tem muitas ferramentas hoje na internet, porque não adianta falar assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, porque eu não tenho grana para eu investir em mim agora. Mas a internet está aí, tem muita ferramenta que você pode buscar na informação. E aí eu comecei a fuçar mesmo no Google. E aí encontrei um curso, comprei esse curso e comecei a entender um pouquinho, né, o que se tratava isso. E aquilo ali despertou uma curiosidade muito grande, porque era ver a transformação de uma farinha e água fazer pão, sem usar fermento. Você iria, através de alguns dias, cuidando dessa mistura farinha e água, e ela se tornaria um fermento. Falei, nossa, mas que coisa mágica isso. Porque isso que é a fermentação natural. Isso é, a mistura. Existem várias maneiras. Porque que acontece? Você misturando a farinha e a água, a água ela vai consumindo todo o açúcar, o amido do trigo. E aí você vai alimentando, dando comida mesmo. Dando mais trigo e mais água todos os dias. E ele vai crescendo e tornando, aí ele vai soltando aquele ácido lático, né? E aí você vai tendo, para você ter um fermento bom, forte mesmo, que ele sustente numa mistura de uma receita, ele leva aí de 10 a 30 dias você fazer. Então, assim, o mínimo são 10 dias para ele começar a dar cheiro característicos do fermento. E ele que entra na mistura da farinha e do pão para ele crescer. Então é realmente uma coisa assim bem artesanal. Você precisa estar ali, cuidar. É tipo um bebê. Eu sempre digo e ensino isso. O fermento natural, né? Ele só sobrevive se você der alimentação para ele. Se você criar aquele fermento e colocar na geladeira e largar ele lá por tempos, ele vai morrer. Já era. Ele tem que ser sempre alimentado. Ele tem que ficar na geladeira por alguns dias, né? Aí você tira e faz uma alimentação. E assim, toda semana você tem que alimentar. Então, assim, precisa cuidar. E aí, já que a gente falou em bebê aqui, eu também quero saber como que é a sua rotina. Porque você tem um filhinho de 3 anos... E empreender e ser mãe é uma coisa que às vezes é muito complicada, é complexa, né? É um universo aí muito complexo. Mas eu não sei se a gente tá com tempo agora. Como é que a gente tá aí de tempo? A gente vai pro intervalo rapidinho, mas vamos deixar essa pergunta aqui porque eu acho que é muito importante, porque eu sei que o seu filhinho ajuda você a fazer pãozinho. Sim, é um fofinho. Ajuda a fazer pão. Ele me ajuda assim. Tudo. Tem aqueles dias mais tensos que não eu preciso que até que ele não esteja, Entendi. porque eu não consigo mexer. Mas assim, eu sempre procuro trazer ele para perto até para que a gente possa ter uma conexão, né? Continuar essa conexão de mãe e filho. Igual também, quando a mãe, bastante importante. Mãe vai fazer um bolo, aí a criança ajuda. Tem. Porque além disso tudo, o fato de mexer com a farinha e com a água, eu acho que traz também, eu tenho certeza que traz benefício, né? Até pra gente como ser humano. Se torna terapia também, né? E ele tá numa fase de moldar muito do que ele vai seguir pra vida dele, né? Então, com certeza, isso vai ajudar muito. Vai pegando como espelho, né? Exatamente. Você vai participando aí no 3108-9090. A gente tá recebendo aqui a Michele Rodrigues, empreendedora, falando sobre fermentação natural de pães. Ela que tem o Pão da Mi. Você pode... Tem um Instagram do Pão? Tem, @PãoDaMi. @PãoDaMi. Fácil, né? Facinho. Entra lá, dá uma olhadinha, você pode mandar perguntas aqui também. Estamos juntos aqui nessa terça-feira maravilhosa e estamos recebendo visita hoje aqui no estúdio, Carol Serra. Pois é, tem a Michele Rodrigues que tá falando aqui com a gente sobre esse lado empreendedora, o lado mãe também. E você tava contando, antes da gente sair pro intervalo, um pouquinho de como você se descobriu, né, nesse universo, porque ela tem o Pães da Mi.
E você tava falando de você alimentar o fermento natural, não é isso? Sim. Que é tipo um bebê. Mas você tem o seu bebê também. Como é que é a rotina de ser empreendedora e de ser mãe? Complicado. Hoje tem uma estrutura, né? Eu consigo lidar de uma maneira mais fácil, mas no início realmente foi uma descoberta, né? Na verdade é um aprendizado, né? Porque assim, se você colocar isso como empecilho, você não começa. Ah, sim. Então você fala assim, nossa, tenho filho, então não vou trabalhar. Tenho filho, eu não vou, não vou empreender. Não. É isso que eu quero? Então, vamos fazer acontecer. Então, assim, no meu caso, como era trabalhar com pães, farinha e água, né? Não era uma coisa tão surreal. Então, assim, eu conseguiria trazer ele para perto. Eu estava ali em casa, porque era um dos propósitos também não sair para trabalhar, né? Até porque também não daria, porque como, né? a pandemia não nos permitia. Mas, como eu sempre quis ter o meu negócio e era um negócio que eu queria ter em casa, calhou com a pandemia tudo isso. Então, assim, veio super a favor, né? Pra eu abrir o Pão da Mi, né? Informalmente, assim, em casa. Uhum. Hoje ele é uma empresa, tem e-mail, tem tudo. Mas quando eu abri, era extremamente informal. Então, eu produzia... A minha meta era a produção de 4 pães por semana. Porque eu tinha o Miguel, né? Eu tenho o Miguel, ele... tinha uma demanda, né, com ele. Então, não era tão fácil. Eu não tinha ninguém. Eu trabalhava sei que sozinha. Hoje ele adora estar ali com você. Ele gosta de colocar a mão na massa, como você falou aqui, né? E essa sua rotina é essa, né? Tipo, ele vai pra escola e você fica lá também fazendo seus pães. Exatamente. O Miguel acorda tão cedo quanto eu. Então, assim... às vezes eu falo assim, nossa, eu vou adiantar minhas coisas. Vou acordar antes do Miguel. Nada. Não calha. Ele já sai descalço pro quintal afora, porque minha cozinha é do outro lado da casa, né? Tem que atravessar o quintal. O Miguel é extremamente pé no chão. E ele tem uma cara de ser arteiro, que a gente viu aqui algumas fotos, né? E ele tem uma carinha de ser arteiro. E eu queria que você falasse também sobre as qualidades e as vantagens de consumir um pão de fermentação natural. Porque muita gente pode ser que não saiba o que é isso. O pão que eu compro, por exemplo, na padaria, é fermentação natural? O pão Puma é fermentação natural? Quais são os benefícios de você comprar um pão assim? E é tão engraçado que falar de fermentação natural parece ser uma coisa tão recente, mas na verdade ela é totalmente milenar. Se você for fazer buscas, né, você vai ver que aqueles pães feitos lá no comecinho eram feitos exatamente assim, com farinha e água, simples. E só que eles não tinham tanto formato como a gente hoje estiliza ele, coloca, mas a produção em si era a mesma. E a diferença de um pão industrializado é que para eu fazer um pão de fermentação natural, eu levo farinha, água, sal e o meu fermento, que é a base de farinha e água. Simples, 3 ingredientes, né? Um pão normal de supermercado, eu já contei, são 33 itens. Caraca! Para você fazer um pão, para ele ficar lá. Então, assim, aí, claro, o fato de ser fermentação natural e longa fermentação, ele solta o ácido lático, então ele te dá a possibilidade de ter ele por mais tempo. Só que a gente vive num mundo que está cada vez mais quente, então assim, tem que ter os cuidados, porque ele não tem conservante, ele é extremamente artesanal. Já o pão industrializado, ele acaba tendo uma durabilidade, porque ele tem todos esses itens. Mas vamos pensar que a hora que você consome, se você pegar um pão Puma, né, um pão de forma, e um pão de forma natural, se você amassar ele desmancha, ele não volta. O pão de fermentação natural, ele faz assim, ele volta exatamente igual. Porque as características dele são outras. Só de você pensar que ele tem essa longa fermentação, já te coloca assim, nossa, eu não estou consumindo um negócio que já foi produzido, eu já comi. Ele tem aquela longa fermentação. Então, tudo aquilo que fermentaria dentro de você... isso é legal. Vai fermentar fora. A gente estava falando aqui ontem, né, sobre a importância da gente ler os rótulos, da gente saber o que a gente está consumindo, passando na pele.
E comendo, porque, gente, se a gente não passa no rosto, a gente também não vai querer comer 33 coisas que nem sabemos de onde vem, né? Exatamente. Então, isso que você falou é muito legal. As vantagens, então, são inúmeras. Muitas. Fora que, como ele consome o açúcar, né, do trigo, o trabalho, a água que tá ali, ela tá consumindo o açúcar. Então, assim, é um pão com baixo índice glicêmico. Então, uma pessoa que tem diabetes, ela também pode consumir sem medo, porque não tem açúcar. E além dele não ter o açúcar, ele ainda consome o próprio açúcar do próprio trigo. Então, isso abaixa mais ainda o índice glicêmico. Maravilhoso. Ou seja, mais saudável, né? Muito Muito mais. Muito mais saudável. Falando em ser saudável, ô Mi, eu quero falar mais uma vez sobre o Miguel, que é o seu filho de 3 aninhos, que a gente viu foto aqui. Porque eu imagino que você falou que, eu trouxe ele porque é alguma coisa que ele pode fazer junto comigo, né? Se fosse alguma coisa, sei lá, se trabalhasse uma coisa mais tóxica, que tivesse algum produto químico, eu acho que não poderia. Então, no caso ser pão, você tá fazendo uma coisa na cozinha, ele pode estar ali até saudável para ele te ajudar. Quais os benefícios que você acha que vai ter na educação do Miguel? O fato dele estar com você ali, te ajudando, mexendo com alguma coisa de comer, ele saber que ele tá na cozinha com você, você acha que isso vai influenciar de que forma a educação dele a longo prazo? Muito legal essa tua pergunta. É uma coisa assim, que eu sempre tenho isso como de passar mesmo para as pessoas, né? Porque hoje, por exemplo, o Miguel na escola, na escolinha ele tem uma cozinha. Vamos brincar, o Miguel vai lá para a cozinha. Ele ter a sensibilidade de ir até a cozinha e saber que aquilo ali também é para ele. Uhum. Não colocar aquele lado machista da coisa como se cozinha fosse só para mãe. Então, assim, não tem. O Miguel, não só falando em pão, mas tem dia que eu tô na correria e falo, filho, pega o balde de roupa lá suja no banheiro e leva pra mim na máquina. Ele arrasta, você tem que ver que coisa mais gracinha. Ele vai lá, então assim, ele já tá ali e ele sabe que tem a importância e ele gosta de ajudar. Deixa eu ajudar. Então tem dia que eu peço, filho, pega pra mamãe lá dentro o óleo, a mamãe esqueceu, ele vai. Então assim, isso tudo, na formação dele como homem, né, como ser humano, ele vai ter uma sensibilidade até mesmo com o lado feminino, né, com as meninas, de ser, assim, eu posso fazer tudo. Não tem regra. Exato. De a cozinha para mamãe, para a menina, não. Sem estar na caixinha, né? Não. Como a sociedade machista coloca muito. Exatamente, então não. Gente. Ele tem isso assim como espelho e ele mesmo sabe. Então, o fato dele ir na escola, ele ir lá para a cozinha, ele ir no fogão, já mostra que ele tem isso já com ele formando. Porque se ele não tivesse a mim, por exemplo, na cozinha, possivelmente ele não ia ter mesmo esse contato. Ele te vê como um exemplo. Então ele tem. E ele pode, né? ele pode replicar isso pro mundo, né? Total. Ou seja, ele vai ser um marido melhor por causa disso, um homem com caráter melhor, possivelmente um melhor pai por causa disso, porque ele tem esse contato mais sensível, que muitas vezes eu vejo essa dificuldade, né? De você, coloca as meninas pra fazer tarefas em casa. Rotulagem, né? Esse rótulo, né? Então, eu acho importante isso, porque é um caminho, um futuro que a gente deseja. Eu, pelo menos, desejo que o nosso futuro seja mais assim. Que os homens e as mulheres possam fazer as mesmas tarefas dentro de casa e que não seja um rótulo. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Isso é muito... Não, isso é exatamente. E isso eu fico muito feliz de conseguir proporcionar isso para ele, né? Porque ele como menino, né? Ter isso como espelho, eu acredito que vai, sim, com certeza contribuir muito. É isso aí. Você continua participando aqui no 3108-9090, aqui na programação do Hora Mais. Hora Mais, com Vinícius Esquerdo e Carol Serra, aqui na Rádio Pop. Tamo de volta aqui no Hora Mais, nessa terça-feira maravilhosa. Deixa eu mandar um abraço aqui, pro Denilson. O Denilson mandou mensagem pra gente, falou o seguinte: bela entrevista, devia ter toda semana, parabéns, Mi. E ele mandou foto, claro, de pães aqui, deixou a gente com fome. Será que ele faz esses pães? Eu acredito que sim. Mandou foto aqui. Não sei, se dá pra reconhecer se é fermentação artesanal, natural. Só de olhar não dá. Não dá, né? Não tem como. Mas enfim, mandou foto dos pães aqui. Como a gente sempre fala, Denilson,
a gente não consegue perceber muito bem pelas fotos. Se você quiser mandar um pão pra gente avaliar aqui... Aproveita que a Mi tá aqui. A gente vê de pertinho, a gente vai... Pega um cafezinho ali, né, Carol? Nossa, gente. Dá uma olhadinha. Que delícia, né? Uma Que delícia. Estamos recebendo a Michelle Rodrigues hoje aqui, falando sobre empreendedorismo, certo, Carol? Exatamente. Ela que faz pães, tem o Pães da Mi, que, enfim, maravilhosos os pães, de fermentação natural, como bem o Vinícius falou. E eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai ajudar muita gente, sabe? Eu queria que você pudesse, na verdade, dar dicas para as mães que estão querendo empreender e tem um pouco de receio, ou por não achar que tem tempo suficiente porque tem uma criança pequena, ou por achar várias coisas. Você conseguiu fazer isso com uma criança pequena, porque o Miguel tem só 3 anos, Sim. né? E queria que você desse dicas, assim, existe uma fórmula? Como que a pessoa se sente preparada? Como que a mãe se sente preparada para esse momento de falar, eu vou empreender? Tem duas coisas que eu acho muito importante. Uma delas é se você for esperar dar a possibilidade para você ter o teu negócio por conta de filho, você esquece que você vai ficar parada, não. Então, assim, quero muito alguma coisa que seja meu, então segue. Pega uma linha e vai todo o tempo estudando, aperfeiçoando, porque o dia a dia você vai aprendendo e lidando e você vai galgando experiência para você poder dar continuidade num sonho, né? Muitas vezes é sonho mesmo, né? Sim. No meu caso, era um desejo, não era sonho. Eu queria ter um negócio, mas se eu também não tivesse, não era aquilo que me deixaria, né, ali, chateada ou algo assim. Então, assim, eu segui numa meta junto com o Miguel e fui ali aprendendo com ele mesmo. Isso que eu ia Porque falar. quando é pequeno, não tem muito o que você fazer, né? Porque ele era menino, pequenininho ainda, né? Hoje ainda ele participa. Teve época que ele precisava mais de mim. Hoje ele consegue estar ali comigo. Então, são épocas diferentes. Não Então, tem regra, não, né? É aprender tem que a cada seguir. dia. O que não pode é não ter constância. É isso aí. Quero agradecer a Michelle que veio aqui falar com a gente hoje sobre empreendedorismo. Mostrou fotos lindíssimas do Miguel, que é uma belezinha, o filho dela. Mandou dicas aqui sobre empreendedorismo para as mamães. Falou sobre pães e fermentação natural também, que é algo que eu não sabia. Vou pesquisar depois aqui. Quero agradecer demais a sua visita, Mi. Obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade de passar um pouquinho, né, da experiência e incentivar mesmo as pessoas que estão em casa aí nos ouvindo, para que elas acreditem e sigam num sonho mesmo, numa meta, num objetivo. E passa seu Instagram mais uma vez pra gente. Passo, sim. Meu Instagram é o Pão da Mi, @pãodami, e tem o site também, www.pãodami.com.br. Lá fica mais informações sobre o meu curso online. Isso que eu ia falar, não deu tempo da gente falar, mas tem curso, tem um curso, monte de coisa. Vamos lançar aí um curso novo para daqui umas 2 semanas sobre cestarias. Então, depois vai ter bastante informação no canal, então o pessoal fica ligado que vou passar bastante dicas. É isso aí. Carol, obrigado você também, viu? De nada, querido. Muito obrigado pela À sua... disposição, tá Não, bom? você é incrível, Carol Serra. Carol Serra que produz tudo isso aqui, tá, gente? Eu só falo algumas coisas no ar, mas quem produz tudo esse programa é a Carol. Mas amanhã você vem de umbigo limpo. Amanhã... Eu já tá limpo, né, Carol? Sabe, daqui a pouquinho tem... Você já limpou o umbigo, Mi? Eu já. Daqui a Eu pouquinho- sou meio chata com isso. Daqui a pouquinho tem rodeio da padroeira com meu amigo Luizão, falando sobre a Semana do Sertanejo. Primeira coisa que ele chegou e falou, seu umbigo tá limpo? Tá limpinho, Luizão. Ó, o negócio é o seguinte...